Iniciando mais uma videoaula de Sistemas de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, hoje nós falando de produção de ovinos. Meu nome é Alexandre Giova e estarei com vocês aqui em duas videoaulas. Vamos para a videoaula número 1. Sistema de produção ovina em LP. No Núcleo Centro-Oeste, nós temos feito vários trabalhos de produção de sistemas integrados de ovinos e nós temos trabalhado tanto com a parte de cria quanto sistemas de terminação. Nós temos usado como base a ovelha pantaneira, que eu a seguir vou passar para vocês o local de origem e de como surgiu esse grupamento genético no nosso trabalho, por que nós adotamos ele. Pastagens tropicais e os sistemas integrados de produção. Há algumas espécies que a gente já testou com manejo de ovinos. A semeadura e o manejo em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Como um outro assunto, as vantagens da LPE na ovinocultura. Também os entraves que a ovinocultura encontra no Centro-Oeste. E algumas considerações finais, onde nós vamos recapitular algumas coisas que a gente viu nessa videoaula. Então, o Núcleo Centro-Oeste. Como vocês podem ver, a entrada do núcleo é na Fazenda Modelo, que dista 20 quilômetros da sede da Embrapa Gado de Corte. Existe uma estrutura lá montada com salas de treinamento, com alojamento, com uma estrutura de copa e varanda, enfim, onde pode se fazer os cursos, onde se pode receber o pessoal para o dia de campo. E também uma estrutura, como veremos a seguir, para o manejo dos animais, bem como máquinas e equipamentos e como aparece a caminhonete que está aí. A ovelha pantaneira, que é essa base do trabalho, e por que nós escolhemos ela? A gente escolheu a ovelha pantaneira em função de ser um grupamento genético nativo aqui do Pantanal sul-mato-grossense e mato-grossense. No núcleo, então, nós temos instalações que foram produzidas, que foram desenhadas exclusivamente para trabalhar com ovinos, para trabalhar com manejo de ovinos. Então, são instalações que foram adaptadas, mudadas e, digamos assim, organizadas para receber os animais, uma quantidade de até 500 ovelhas se consegue manejar lá, e visando o conforto das pessoas que trabalham também. Nós temos, então, toda a estrutura. Os pisos são calçados, facilitando a limpeza e o manejo. A balança fica em local coberto, onde ficam também o brete, onde se faz, então, todo o manejo com os animais. A balança sai da linha de fluxo dos animais, de forma que você não precisa usar a balança todas as vezes que vai trabalhar com esses animais. Além de outras modificações que são extremamente úteis no dia a dia. Então aqui nós temos uma outra visão da parte aérea, com os apartes dentro dessa estrutura de manejo. É possível se fazer até 5 apartes, então, por exemplo, 4 lotes de desmama e mais aquelas ovelhas que possam eventualmente precisar de algum manejo específico, como o tratamento de uma bicheira, como fazer o casqueamento, enfim, qualquer procedimento, trocar de brinco, colocar um brinco que caiu, enfim, é possível fazer isso com muita facilidade. E também tem algumas outras, como a gente vê aqui, à direita, no alto, algumas das implementações que a gente fez de melhorias nesse sistema nessas instalações, nesse centro de manejo, que, por exemplo, o fechamento da porteira permite, essa porteira abrange todo a largura desse corredor de acesso e, portanto, se consegue tocar todas as ovelhas sem que elas possam vir para trás. Então, você consegue ir agrupando elas e fazendo com que elas entrem no brete. Existem outras adaptações, como, por exemplo, a elevação na altura dos bebedouros, nas laterais, para que os animais possam acessar os bebedouros.
a cobertura dos corredores com cerca viva, de forma a fechar, já que as construções foram construídas de formas mais baratas, com madeira roliça, que permite que os animais possam ver para fora e, portanto, assim veda com vegetação, e a adaptação de bebedouros bovinos para uso ovino, baixando a altura para em torno de 40 centímetros, permitindo então que os animais bebam água com facilidade. E a ovelha pantaneira, como dito antes, foi o animal que a gente elegeu para trabalhar. Por quê? É um grupamento genético que tem um isolamento em torno de 200 anos no Pantanal. Esses animais especificamente vieram do Pantanal sul-mato-grossense e são animais que têm essas características de adaptação às condições de clima e solo aqui da região centro-oeste. Quais seriam, então, essas características? São animais de peso mais leve, acostumados a pastar em condições mais adversas, em ambientes úmidos, não tem muitos problemas de casco. São animais que são muito prolíficos, entram em reprodução muito cedo e são animais que geralmente emprenham mesmo em condição corporal baixa e que acabam produzindo a cria e desmamando essa cria. Então são animais, como eu disse, isolados e, portanto, um grupamento genético diferenciado das outras raças. E as análises de DNA demonstraram que esses animais são oriundos de crioulos lanados do sul do país e de raças deslanadas do Nordeste. E com esse tempo de isolamento razoavelmente longo, com muitas gerações, foram animais que têm características próprias que nos ajudam a trabalhar nas condições daqui, do centro-oeste. Então, essa ovelha pantaneira sai do Pantanal, como vocês veem à esquerda, divisa com o Paraguai e Bolívia, e migram para a região central. Nas condições em que são criados no Pantanal, são animais que são utilizados na subsistência. Não existe produções comerciais ou existe pequenos comércios entre propriedades, enfim, porque existe uma certa dificuldade logística de tirar esses animais de dentro do Pantanal e trazer para o Planalto, ou seja, para as regiões mais altas, onde estamos aqui, o que faz então com que esses animais basicamente sejam utilizados para subsistência lá. Vindo para cá e percebendo as vantagens e a facilidade de manejo desse grupamento genético, os criadores começaram a produzir e nós utilizamos ele como base de estudo, porque também nos traz uma série de facilidades em relação àquelas características que eu comentei anteriormente com vocês. Nós temos ido ao Pantanal para identificar onde estão esses rebanhos, são rebanhos que têm diminuído, há a introdução de raças exóticas, de raças carniceiras, mas sem nenhum critério, em cima dos rebanhos base, e aqui, como vemos, existe o projeto da ovelha pantaneira, cuja última viagem foi em agosto do ano passado, quando o Pantanal ainda estava em condições de acesso, né? Deve-se fazer mais uma última viagem e a partir daí nós recolhemos as informações que nós necessitamos para encaminhar o registro da raça ovelha pantaneira. Bom, as pastagens tropicais e os sistemas integrados de produção. Então nós vimos lá o núcleo centro-oeste, as instalações e o grupo genético que nós usamos e agora nós vamos ter uma ideia de como é que estão sendo criados esses animais. Então, como foi comentado, são pastagens tropicais e as pastagens tropicais têm uma característica que elas têm um valor nutricional menor, têm uma alta produtividade no período quente do ano, que aqui para nós é o período das águas, né, ou verão em outras regiões, mas são pastagens que têm um pouco mais de dificuldade de manejo, principalmente para animais de pequeno porte, e pastagens que têm um valor nutricional um pouco menor, o que nos traz algumas dificuldades que nós contornamos com manejo, com suplementação, enfim, com produção em sistemas de LP, onde o valor nutricional da pastagem é maior, de forma a viabilizar a produção a pasto desses animais para as nossas condições. Então, vamos deixar claro que a pastagem é o principal componente da exploração da pecuária de corte
e aqui pecuária de corte ovina, né? E o ganho animal, ele é diretamente proporcional à quantidade e à qualidade dessa pastagem. Ou seja, o animal tem que tanto ter acesso a um volume de forragem que permita com que ele selecione e venha a consumir uma quantidade alta de forma a se satisfazer e ter uma produtividade adequada, quanto o valor nutricional dessa pastagem tem que ser o melhor possível, dentro daquelas condições de produção, de forma que esse animal consiga extrair o melhor dessa pastagem, né, e, portanto, produzir melhor, dadas as condições locais do sistema de produção utilizado. Então, algumas espécies e cultivares forrageiras que nós utilizamos aqui nos sistemas de produção de ovinos no Centro-Oeste, no núcleo regional da Embrapa Caprinos Ovinos, feito em parceria com a Embrapa Gado de Corte. Primeiro, eu gostaria de deixar claro que sem braquiária não se faz produção ovina no Centro-Oeste. A braquiária é a base, aquela pastagem que está nas pequenas, médias e grandes propriedades, é a espécie forrageira presente em todos os locais. Não que não se possa ou não se deva até utilizar outras espécies ou cultivares, como do gênero Cynodon, que são as bermudas, enfim, do gênero Panicum, o Panicum máximo, né, os coloniões, mas nós temos que desenvolver sistemas que estejam baseados em braquiária ou que respondam razoavelmente bem em cima de braquiária, de forma que a gente tenha como transferir para o sistema produtivo os resultados e validá-los, os resultados também, porque os animais são produzidos em braquiária. Então aqui nós vemos o capim barandu, que é a base onde fica o rebanho de cria 365 dias por ano, sendo suplementado em determinadas épocas, como veremos mais tarde, né, a seguir nessa videoaula. O capim piatã, que basicamente é utilizado nos sistemas de integração lavoura-pecuária na terminação de cordeiros. Então, o capim barandu à esquerda, em cima, o capim piatã à direita, na parte superior. Na parte inferior, braquiária decumbens, que nos traz determinadas dificuldades para a produção de ovinos, porque causa fotossensibilização. E aí, nós temos que ter uma certa restrição, um determinado cuidado quando a gente utiliza animais jovens, como os cordeiros. Mas é uma pastagem que pode ser utilizada à medida que os animais vão sendo adaptados ao consumo. Basicamente, nas nossas condições, o que causa fotossensibilização? A presença de saponina na forragem. Né? Então, esses animais que vão se acostumando, de certa forma, a pastar, se adaptam um pouco à utilização da saponina e, portanto, tem menos problemas de fotossensibilização. E como eu comentei, cordeiros são mais sensíveis e animais adultos menos. E, à direita abaixo, o capim paiaguás, que está sendo introduzido nos nossos sistemas, é uma braquiária brisanta recém-lançada, com vista a uma utilização mais em sistema de integração lavoura, e no nosso caso foi utilizado como pasto safrinha, ou segunda safra, né, após a soja, que foi cultivada também lá no núcleo. Para vocês verem nessa foto, à direita, abaixo, né, onde está o capim paiaguás, observe que essa foto é de agosto de 2014. Então vocês veem que seria o meio do período seco, e esse pasto ainda está verde, com alto valor nutricional, em condições de ser pastado pelos cordeiros. O estilosantes. Então aqui nós temos duas imagens do estilosantes, mostrando um aproveitamento, porque ele se desenvolveu melhor no corredor, porque não estava sendo pastado para os animais utilizarem. E depois nós estamos vendo que eles consomem junto, né, numa proporção que não pode ser menor que 20%, porque aí praticamente ele não traz efeito, e não deve ser superior a 14%, porque ele tem fatores antinutricionais que podem levar a alguns distúrbios gastrointestinais, pode levar à formação de fitobezoares, que pode inclusive levar o animal à morte. Então, os ovinos se adaptam bem, pastejam bem os estilosantes,
e eles, digamos assim, consomem com extrema facilidade. Por que que eu faço uma referência específica ao estilosantes? Por ser uma leguminosa tropical que se adaptou muito bem aos nossos sistemas de produção e por produzir em solos extremamente pobres. É uma excelente alternativa para enriquecer a pastagem. É uma espécie forrageira de fácil manejo, que requer apenas cuidados iniciais na formação e que requer cuidados especiais para que ele não seja dominante, ou seja, quando ele começa a dominar o pasto, você deve deixar crescer a gramínea de forma a segurar o estilosante e não causar os problemas que eu comentei anteriormente. Pânico máximo, vocês podem ver à esquerda, acima, uma ovelha, digamos aí, com vergonha dentro da pastagem, porque está se escondendo lá. É uma cultivar de pânico que pode ser utilizada na produção de ovinos. Os animais pastam, nós temos mais dificuldade de manejo do pânico máximo pelo porte, mas os animais pastam normalmente e o fato dessa pastagem estar com uma altura um pouco maior não impede os ovinos de pastejarem. Capim Maasai, à direita acima, é uma cultivar que inclusive foi lançada com a ideia de ser mais aproveitada para ovinos e equinos. Para equinos ela vai muito bem, para ovinos ela tem um pouco de dificuldade, porque ela perde o valor nutricional rapidamente, ela tem que ser manejada mais baixo e ela exige alta carga animal, alta quantidade de ovinos na pastagem, de forma para ser utilizada de uma forma adequada. À esquerda, abaixo, o pânico. Vocês vejam que tem uma touceira e uma ovelha no lado. E aí mostra bem que você começa a ter mais problema com pânico, principalmente quando você maneja com ovinos, quando esse pânico é mal formado, quando essa pastagem é mal formada. Então, acima, à esquerda, vocês vejam uma pastagem bem formada, em que cobre praticamente todo o solo, e abaixo uma pastagem mal formada, em que vai surgindo as touceiras. E a partir desse momento que você forma uma pastagem assim, é mais difícil de manejar, é mais difícil de consertar para o uso com ovinos, e talvez aí explique algum insucesso que os produtores têm utilizando o pânico máximo na nutrição de ovinos. À direita, abaixo, é o Capim Maasai também, e vocês observam que foi feito um manejo ali, roçando ele pela metade, de forma a facilitar que os animais venham a pastá-lo, para conseguir pastejar de uma forma mais adequada. O que ocorreu aí? Ele passou do ponto, não é? Estava sendo trabalhado com uma carga animal abaixo do indicado, e aí vocês veem que a gente tenta fazer um manejo de forma a facilitar o uso, mas é uma forma não adequada de utilização e, portanto, a partir do momento que chega nessas condições, uma das alternativas seria entrar com outras espécies animais, como, por exemplo, equinos e bovinos, de forma a uniformizar esse pasto e depois facilitar o uso com ovinos. Bom, a formação dessas pastagens de sistemas de integração lavoura-pecuária é diferente quando você produz ou você semeia pastagens para utilização em sistemas onde não há formação com lavoura ou não há produção de grãos. Existe, então, uma definição básica, uma diferenciação básica, que é a seguinte: quando você forma pastagens de sistemas de integração visando a produção de pasto para utilização animal, a gente tem que trabalhar com duas linhas na entrelinha do milho, se, por exemplo, o milho for a cultura. Por quê? Porque você cobre melhor o solo, o milho segura essa forrageira, e a partir do momento que o milho começa a secar, essa forragem fica disponível para os animais. E aí, tendo duas linhas dentro da linha do milho, nós temos uma produção rápida, cobre rapidamente o solo, disponibiliza rapidamente o pasto para os animais. A questão do uso dos herbicidas. Então, aqui a gente vê uma outra imagem do sistema Santa Fé, em que mostra essas duas linhas em cima de uma palhada do ano anterior.
Só para observar para vocês, isso é em janeiro, né? Depois, essa pastagem já formada, foram cortadas essas primeiras linhas do milho e mostra ali a abundância de pasto que tem, né? Inclusive, do ponto de vista do manejo de ovinos, já passou do ponto, mas pode ser utilizado para produção de silagem, pode ser utilizado com produção bovina. E aí, então, alguns aspectos que eu ia começar a falar em relação a sistemas de integração lavoura-pecuária. Então, a lavoura de segunda safra, além dessas condições que eu falei, ela deve ser plantada cedo. Por quê? Em condições, em locais em que, que a cultura de grãos é mais restrita em função de pluviosidade, se essa segunda safra não for feita cedo, acaba afetando, né, a formação, a produção de grãos vai ser baixa e provavelmente você tem algum problema de competição de gramíneas com a cultura principal, como por exemplo o milho, né? Então se aproveita o resto das águas, esse milho brota, ele se estabelece e aí geralmente não se precisa inclusive utilizar o herbicida para fazer controle da gramínea. O uso do herbicida em subdose, né, ele requer uma atenção especial. Por quê? Se logo após o plantio, sendo safra ou mesmo safrinha, houver uma pequena estiagem, então, por exemplo, plantou o milho, choveu o suficiente, o milho germinou, e aí ocorrem uns 15, 20 dias de estiagem, você tem uma tendência do milho diminuir o crescimento e a forrageira continuar crescendo. Acontecendo isso, é aquele momento que o produtor tem que estar muito atento, porque ele vai ter que utilizar um herbicida em subdose, que pode ser nicosulfuron ou algum outro, não é? A base de 150 a 200 ml de princípio ativo por hectare, de forma a controlar essa forrageira, porque senão a produção de milho vai ser bastante afetada. Essa subdose não mata a gramínea e depois essa gramínea rebrota e vem no seu ciclo de produção normal.